Você sabia que a oração não é simplesmente, um ato religioso? Existe uma ciência fascinante sobre esse tema, que revela como a nossa mente e a nossa fé, elas se encontram. Cientistas de um campo chamado neuroteologia, eles descobriram que quando você ora, seu cérebro não fica apenas parado, ele literalmente é esculpido, de forma semelhante a um músculo na academia, sabe? O que a neurociência chama de neuroplasticidade, desculpa, a Bíblia já descrevia há muito tempo como a renovação da mente, como Paulo diz lá em Romanos, lembra? Nesse vídeo eu vou mostrar como a oração profunda ativa seu lóbulo frontal, responsável pelo foco, e acalma a amígdala cerebral, que reduz o medo e o estresse. Vamos entender como a paz, que excede todo entendimento, é na verdade uma resposta biológica e real que pode transformar a sua saúde mental. E isso foi feito pelo Criador. Prepare-se para descobrir que, ao fechar os olhos para falar com Deus, você está abrindo um caminho de cura para o seu cérebro. Vamos aproveitar também aqui a oportunidade de deixar nos comentários seu pedido de oração para aquela causa que você precisa de ajuda e reforço nessa área. Vamos orar uns pelos outros. E se você for abençoado por este conteúdo na análise de hoje, não deixa de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também possam ser beneficiadas pelo conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve para não perder os próximos conteúdos aqui do canal e não esquece, que é muito redundante falar não deixa, né? Não esquece de deixar um curtir também nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Olá! Você já parou para pensar como uma prática de milhares de anos, a oração e as descobertas mais recentes da neurociência podem estar conectadas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo e descobrir como a fé pode literalmente remodelar o nosso cérebro. Pensa só nisso aqui, que é o ponto de partida de tudo. Os discípulos não pediram para aprender a pregar, eles pediram para aprender a orar. Parece que eles sacaram lá atrás que a oração era a verdadeira fonte do poder e da inteligência emocional. E o mais maluco é que hoje a ciência está começando a confirmar o que eles perceberam há mais de 2000 anos. E essa ideia não é nova, viu? Muito antes de existir psicologia, terapia ou coaching, a Bíblia já era basicamente um guia super detalhado para o nosso bem-estar mental. Ela já trazia princípios que, como a gente vai ver, batem perfeitamente com o que a ciência descobre hoje. Preste atenção nessa promessa, uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz lógica, do tipo, resolvi meu problema, agora estou em paz. Não, é uma calma que vem de dentro, uma calma profunda, que hoje a ciência explica como a ativação do nosso sistema parasimpático. É quando o corpo entra em modo descansar e digerir, sabe? Isso acontece quando a gente cognitivamente entrega as nossas preocupações. A ideia de mudar nossos pensamentos de propósito também não é de hoje. A grande sacada que o apóstolo Paulo já ensinava é que não adianta lutar contra um pensamento negativo. Aliás, lutar contra ele só dá mais força. O segredo é outro, é substituir. É o que hoje chamam de reestruturação cognitiva, mas que a Bíblia já chamava de renovação da mente. Ok, então saímos da sabedoria antiga e vamos dar um salto direto para os laboratórios de hoje. Com a tecnologia que a gente tem, agora dá para espiar dentro do cérebro e ver o que acontece quando alguém ora. Bem-vindos ao campo da neuroteologia. Traduzindo esse termo, neuroteologia é basicamente a ciência usando máquinas de ressonância magnética e outros exames para mapear a atividade do cérebro durante experiências espirituais. É a ciência tentando entender a mecânica da fé no nosso órgão mais complexo. E o que eles descobriram é fascinante. Pesquisadores como o Dr. Andrew Newberg viram um padrão muito curioso. Durante a oração profunda, a atividade no lobo frontal, que é a nossa central de foco, aumenta. A pessoa fica super concentrada. Ao mesmo tempo, a atividade lá no lobo parietal, que nos diz onde a gente está no espaço, diminui. O resultado, uma sensação de foco total e ao mesmo tempo de perda de fronteiras. Uma sensação de conexão profunda com algo maior. E é aqui que a conversa fica realmente revolucionária. Chegamos no conceito de neuroplasticidade. A ideia de que nosso cérebro não é uma peça fixa, de concreto. Ele é mais como uma massinha de modelar.
Ele pode se reorganizar, criar novos caminhos, novas conexões, com base nos nossos pensamentos e experiências repetidas. E a oração é uma dessas experiências. Essa citação do neurocientista Richard Davidson é simplesmente perfeita. É para a gente pensar na oração não só como um ato de fé, mas como um treino mental. Um exercício que, com a prática, fortalece certos circuitos do cérebro e enfraquece outros. É tipo ir para academia, só que para malhar o cérebro. Então, o ponto central é este. A gente está vivendo um momento incrível em que duas linguagens que pareciam não se conversar, a da fé e a da ciência, estão, na verdade, descrevendo o mesmo fenômeno. A sabedoria antiga está sendo validada hoje nos laboratórios. Olha só como a conexão é direta. O que a Bíblia chama de renovação da mente, a capacidade de se transformar pela mudança de pensamento, a ciência hoje chama de neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro de se refazer. São duas palavras diferentes para descrever o mesmo poder de transformação. E continua. O ato de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade tem um efeito que dá para medir no cérebro. Ele diminui a atividade na amígdala, que é o nosso alarme de incêndio interno, o centro do medo. É como se a gente transferisse um peso mental e isso gerasse um alívio físico real, acalmando aquela resposta de luta ou fuga. E a gente pode até olhar para a oração mais famosa do mundo, o Pai Nosso, como se fosse um roteiro prático de higiene mental. Pensa bem, cada trecho tem uma função. Primeiro, você reconhece uma autoridade maior, depois entrega suas necessidades do dia a dia, faz uma limpeza emocional com o perdão e, por fim, pede proteção. É uma forma de alinhar a mente. Mas, ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como essa conexão entre ciência e fé aparece na vida real das pessoas? É aí que entra o trabalho de pessoas como a Márcia Barros, do canal Vamos Aprender com a Bíblia. Ela tem uma formação que une esses dois mundos, educação financeira e neurociência. E ela ficou encantada ao ver como a ciência moderna valida o que a Bíblia sempre disse sobre ser o melhor manual de saúde mental que existe. E para ela, isso não é só estudo, é prática. A Márcia dirige um grupo de oração na igreja dela e vê essa ciência acontecendo ao vivo, toda semana. Ela conta que as pessoas chegam carregadas, ansiosas e saem com um rosto diferente, visivelmente em paz. É a prova viva da mudança interna que a oração pode causar. Isso me faz pensar qual tem sido a sua experiência com a oração. Você já sentiu uma mudança real, palpável no seu estado de espírito, na sua mente, depois de orar? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos adorar saber. E que tal a gente ir além? Vamos começar uma corrente de oração aqui mesmo. Se tem alguma causa, alguma situação na sua vida em que você precisa de ajuda, deixa seu pedido aqui embaixo. Vamos criar uma comunidade de apoio onde um ora pelo outro. E olha, se essa nossa análise foi útil para você, se te trouxe uma perspectiva nova, ajuda a gente a levar essa conversa para mais pessoas. Deixa sua curtida e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Para a gente fechar, vamos voltar àquela primeira pergunta. E se os discípulos, quando pediram para Jesus ensinar a orar, não queriam só um passo a passo? E se eles estivessem, na verdade, pedindo a chave de acesso a uma fonte de poder, um poder tão real que pode mudar a estrutura física do nosso cérebro e, por consequência, mudar a nossa realidade? Fica aí a reflexão.